Você pergunta, quem responde? Quem responde? Eles respondem! E hoje eu tenho um convidado muito especial. Eu não sei se você sabe que mais recentemente rolou uma super conexão minha com Deus e quem me apresentou foi quem? Thalita Dalbó, maravilhosa, a musa do capital visual e que fez essa gestão comigo. E ela é esposa de quem? De Victor Dalbó! Exatamente, minha esposa linda, maravilhosa. E aí no nosso bate-papo ali, e Deus e não sei o que lá, nananã, vem o Victor e arrebenta com tudo a minha cara. Aí ele fala assim, você sabe... Luísa, agora você entendeu o seu propósito, né? Fala aí, conta aí essa história. É verdade, foi um processo, né? Mas que foi feito num modo de imersão, basicamente. Porque a Luísa conheceu a Tá ali, teve todo esse relacionamento com Deus. E enquanto isso estava acontecendo, simultaneamente, eu senti muito forte no Espírito Santo dizendo sobre o seu propósito. Que não era simplesmente relacionamento, mas era o fim. Que é construir uma família com bases fortes. E aí eu tive que passar a mensagem pra Luísa, né? Quando ele me falou isso eu fiquei tão emocionada, foi tão lindo, né? Foi forte. Foi muito eu maravilhoso. lembro que na mesma hora você pegou o celular e já anotou isso, né? Foi, e a partir disso eu comecei a usar na minha comunicação, porque caiu a ficha pra mim que de fato é isso, né? A gente trabalha construindo famílias. Exato, porque o relacionamento ele é importante, mas é um meio pra um fim muito maior, né? Família, casamento... filhos, e você pensar na posteridade da sua geração. É algo muito maior, que vai muito além da minha vida ou da vida da minha esposa, né? Nossa, que lindo, lindo. Agora se apresenta pra minha Pois audiência. Né? Eu sou o Victor Dalbó, sou esposo da Thalita, como a Luísa disse, e tenho uma empresa de educação online. Então, cursos como o da Thalita, né, do Capital Visual, e outros também. Além de estratégias em lançamentos, produtos perpétuos e muito mais. O Victor tá envolvido nesses negócios digitais, auxiliando a gente também, em umas consultorias, né, Victor? Verdade. E trazendo essa ideia de construir família para dentro da nossa comunicação, para dentro dos nossos cursos online também. Então, aos pouquinhos a gente está absorvendo essa nova ideia que está sendo tão linda e tão abençoada, né? É verdade. Victor. Você já revolucionou o mercado uma vez e vai revolucionar novamente com algo muito maior, viu? Recebo com alegria. Amém. Lindo isso. E agora eu quero saber o seguinte, você que tem um relacionamento gostoso, delícia com a Tá, mudaram recentemente para São Paulo. Na verdade, recentemente tem uma semana, né? Uma semana que a gente tá gravando, mas quando for ao ar, já vai ter um mas ou 2 meses. Foi uma mudança e tanto assim. Eu morava em Minas Gerais, fui para Santa Catarina pela Thalita, nos casamos lá, moramos em Malta por um tempo, e quando nós voltamos ali para Santa Catarina, agora Deus nos mandou para cá, e cá estamos, né? Seguindo as ordens dele, Exatamente. Porque tem alguém maior falando com a gente, Sim. né? Se fosse a minha vontade a da Tá, uma hora dessa a gente tava morando em frente à praia em Floripa. Mas a gente segue a vontade dele. Muito melhor, né? Muito bom, missionáriozão aí, ó. Ó, eu tenho perguntas aqui que a audiência manda lá na caixinha. Você tá pronto? Tô preparado, né? Vamos ver o que vai sair. Eu não conto, né, gente? Vocês sabem que eu não conto. Acho que você já podia chegar aqui, ó, o quê? Dando like, né? Porque quanto mais cedo você dá like no vídeo, mais o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante e espalha pra mais mulheres. E assim a gente vai revolucionando, né? E alcançando mais vidas. Exato, transformando aí. Ó, eu tenho uma pergunta aqui pra você que é o seguinte. Primeiro encontro, quem paga a conta? Essa é bem relativa, né? Não mas sei, é o que você falar. Mas você já começou na pior parte, assim, né? Envolvendo área financeira e tudo mais? Beleza. Mas depende do momento. Depende por exemplo, do momento? Me conta mais sobre isso. Depende das circunstâncias, né? Por exemplo, quando eu conheci a Tá, eu ainda estava na faculdade. Ela é 6 anos mais velha que eu. Então ela já tinha a profissão dela, ela já era independente, morava sozinha. E eu ainda morava na casa dos meus pais, fazia faculdade e tinha um salário bem pequeno, assim. Então, naquela época, a gente dividia.
Hoje não é mais assim e no fim, hoje é uma unidade, né? Então indifere se é ela que paga ou eu, porque o dinheiro é um só lá em casa. Mas depende das circunstâncias. Agora, um posicionamento de um homem, pagar a conta, eu concordo totalmente, assim. E por quê? Por quê? O que representa pagar a conta? Representa de você se colocar na frente. No sentido de que um relacionamento é uma primeira etapa para algo maior. Então, assim como um namoro ele tem que acabar o relacionamento ou se transformar num noivado e o noivado se transformar num casamento, um casamento ele tende a se transformar numa família. E o que é o homem se colocar na frente? É ele se colocar como proteção da sua família. Então, também ser o provedor e também no ponto de, não de uma maneira machista, mas em qual sentido eu quero dizer? Do homem morrer primeiro pela sua família. Nesse sentido. Uau, isso é forte. É bem forte. Será que mulheres independentes, poderosas, que têm uma vida acontecendo, será que elas estão preparadas para esse relacionamento? Porque elas tendem a ser controladoras, dominadoras, um trator que passa por cima. Cadê minhas meninas tratores? Tem muito hoje, né? Mas se a gente for olhar um pouquinho mais atrás, porque muito dessas ideias e conceitos, eles têm surgido de 200, 100, 50 anos atrás para agora. Mas se a gente for olhar toda a história da humanidade que nos fez chegar até aqui, o homem foi o homem da caça e a mulher foi a mulher que edifica o lar. Então, se você pensa por esse ponto de vista, o homem, ele sempre, em relação à mulher, ele precisa de confiança. No sentido da esposa, da Thalita, confiar em mim como esposo. E a mulher, ela busca sempre segurança. Então, do homem, eu como esposo, oferecer segurança para estar se sentir tranquila dentro do nosso lar. Só que hoje tem acontecido essa divergência, né? E muitas vezes mulheres se tornam assim pela omissão do homem. Que aí é o caso, até a gente estava conversando aqui antes, é o caso do homem emasculado. O que é o homem emasculado? Não tem relação nenhuma opção sexual, nada disso. Mas o que representa o homem emasculado? É aquele que idolatra a mãe e rejeita a esposa. Então ele acaba sendo omisso, não sendo aquela pessoa que fica na frente, protegendo a esposa. E aí a mulher toma esse lugar. Muitas vezes ela acaba se posicionando como uma mulher viril pela omissão do homem. Isso funciona? Funciona. Só que as divergências também acontecem por esse motivo. E aí que é pesado para a mulher. Quantas mulheres que são mais viris, são aquela mulher que bota pressão, elas se sentem cansadas? Muitas. Me conta aí. Você se sente cansada? Você sente que você fez muito? Você tomou a frente, você teve que dar conta sozinha e tudo que você queria era um parceiro de verdade? Era alguém pra jogar no mesmo time? Sim. Conta pra gente nos comentários. E aproveita que você já vai comentar, se inscreve no canal. Porque eu sei que metade das pessoas que assistem aqui aos meus vídeos não estão inscritas nesse canal. Então se inscreva apertando aí no botão vermelho. Mas é verdade, a mulher, ela aprendeu a se virar. E há muito tempo ela vem dando conta sozinha. Ela entra num relacionamento e ela tende a tomar frente daquilo ali. Muitas vezes, por medo, por necessidade, ela acaba tomando a frente do relacionamento, se posicionando, tendo atitude, que na verdade seria um pouco do espaço do homem. E ela toma esse espaço do homem. E o homem vai deixando. Eu percebi isso muito no meu relacionamento com o Léo. O Léo tem essa tendência a ir deixando. Deixa a Luísa fazer. Teve uma conversa que a gente teve, muito interessante isso,
que eu falei pra ele assim, poxa, lindo, tô sentindo falta de você tomar algumas decisões, de você estar à frente, né? Poxa, eu tô cansada. E a gente começa falando assim, eu tô me sentindo cansada. E a gente ali numa conversa, né? Porque eu tomei a decisão de que eu teria um relacionamento sem brigas, Sim. mas com conversas que resolvem. Sim. E eu fui falando pra ele, tô me sentindo cansada, como é que você percebe isso? Por que que isso tá acontecendo? Da sua parte, o que que tá acontecendo? E ele falou assim, eu sinto que não tem espaço pra eu tomar essas decisões que você quer que eu tome. Você não deixa, porque você quer estar sempre no controle. E eu falei, uau, é verdade, né? Então, precisa também dessa humildade da gente reconhecer. Eu falei, cara, é verdade, lindo. Eu não quero que seja assim, né? Me lembra que eu tô, né? Me ajuda a ser melhor nesse ponto, porque eu quero ser melhor nesse ponto. E a gente faz esse exercício, assim, de eu não atropelá-lo, de eu não ser controladora, de olhar pra dentro e dar uma freada para que ele tenha espaço para passar à frente e tomar decisões e ter atitude, Sim. Cuidar e proteger. Essa situação, ela também, essa inversão de papéis, ela também costuma acontecer quando o homem tá com uma baixa autoestima. E eu já passei por um período assim, em que a minha área profissional não estava desenvolvendo como eu esperava. Eu fiquei com uma baixa autoestima. E aí você acaba faltando a confiança em dizer, em dar a palavra, em se posicionar em relação a algo. Só que a Thalita, ela, por conhecer Jesus e a palavra há muito tempo, ela sempre teve essa dimensão. E ela segurava a ponta para não tomar esse papel que era meu. Mas aí, claro, né, com resultados, micro-resultados, isso foi mudando e os papéis voltaram a ser como deve ser. A gente até entrou no assunto do homem emasculado. Basicamente, a gente tem um homem viril, que é aquele que é o provedor e o que está à frente da família. A gente tem o homem emasculado, que é aquele que idolatra a mãe e acaba rejeitando a esposa. Um exemplo clássico é o homem italiano, que a gente vê ele com 30, 35 anos, 40 anos, ainda morando na casa dos pais, solteiro, com a mamãe fazendo tudo, preparando a comida, arrumando a cama, sem ter nenhum trabalho. E também tem o homem efeminado, que é aquele que tende a ter uma ausência de figura paterna dentro de casa e muito contato com mulheres, como foi criado só pela mãe ou foi criado pelos avós. Ele ou acaba... mesmo o pai trabalhando muito, Sim, sem ausente. ser presente. Exato. Apesar de existir no lar, ele não é presente na criação do filho. Exato. E aí ele acaba tendo alguns trejeitos femininos. Uhum. Não que ele tenha uma opção sexual como homossexual, mas que ele acaba tendo esses trejeitos mais femininos. Ao passo que a mulher, ela tem 3 tipos de mulheres também. Que é a mulher viril, que é aquela que bota pressão e que dá a palavra final dentro de casa. A gente tem a mulher também, que é a feminina, que é aquela que abre mão, aceita se sentir segura. E abre o espaço para que o homem seja esse provedor e essa pessoa que cuide ali, né? E tem a mulher emasculada também, que aí é aquela que é a mulher masculinizada, desculpa. Que é aquela que tem aquele trejeito mais masculino. Isso acontece porque quando tem muito contato com homens, ou teve algum trauma na infância e tudo que a forçou a tomar aquela posição mais viril, assim, de homem. E quando acontece essa inversão de papéis, ou quando um homem conhece uma mulher e eles têm essa inversão ou esse passado, isso acaba causando divergências dentro do relacionamento. E como você fez com o Léo, sabedoria pura, sabedoria do céu, de você reconhecer os fatos e para existir um balanceamento, né, entre o papel do homem e o papel da mulher para que haja harmonia dentro de casa. Isso é fundamental. Nossa, sensacional, um grande aprendizado. Óbvio que você tá com seu papel e caneta na mão aí pra anotar tudo isso, porque olha quanta informação tem aqui e são homens contando pra você como eles funcionam. E aqui indo além, né, como o relacionamento funciona. Então olha que massa. Mas vamos pra mais uma pergunta, pode? Bora.
Mas no fim das contas, resumindo aqui, é legal que o homem pague a conta, porque isso demonstra Sim, muita coisa. Mas com é claro certeza. que tem contextos Mas tem e jogo de bola, contextos. com certeza. Né? Tem situações e situações, né? E Até aí, porque... voltando naquele ponto que você estava contando, pô, eu era estagiário, recém-formado Sim. e tal. Era um cara recém-formado, ganhando pouco, mas com potencial. Provavelmente a Thalita reconheceu isso aí. Esse cara tem potencial. É verdade. A gente, no marketing digital, costuma brincar ali sobre o ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. E a Thalita viu o potencial em mim. ROI positivo, ali vai dar ROI. Foi um ROI altíssimo dela, né? Mas ela acreditou em mim desde o princípio. Ela sempre confiou em mim. E eu senti essa confiança dela. E nos momentos em que eu tive essa baixa autoestima, eu não transmitia a segurança que ela precisava. E isso foi um problema que precisou ser resolvido para retornar este equilíbrio, sabe? Nossa, isso é muito extremamente importante. Ah, mas olha que essa pergunta é muito boa. Por que os homens têm dificuldade de falar sobre o que sentem? Quais homens? Você não tem? Eu não. Aí, tá vendo? Os que você conhece tem, mas ele não tem. Nem todos têm. Ó, mas o que pode acontecer, né? Que normalmente acontece. O cérebro masculino é diferente do feminino. O masculino são várias caixinhas em que cada caixa tem um tema diferente. Então, se eu estou falando sobre trabalho, eu estou falando sobre o trabalho. Já o cérebro feminino, ele já é uma pasta, digamos que unificada. Então, é tudo junto e misturado. Então, a mulher vai do Iapoque ao Chuí na mesma conversa. Ao passo que o homem não tem esse processamento de dados tão acelerado como o feminino. E aí pode acontecer isso, né? Da mulher tá falando, e acaba que o homem meio que se perde no meio do caminho ali e não sabe reagir, né? Mas o homem tende a ser mais silencioso que a mulher, né? Acho que até a mulher fala cerca de 10 mil palavras por dia, enquanto que o homem fala 3 mil, né? É uma diferença gritante. É muito grande. É a mulher falando mais de 3 vezes mais que um homem no dia. E aí acaba que a mulher, por ela falar muito, ela espera muito do homem também que fale, né? Mas não é tão assim também. Então, eu percebo que sim, tem homens que falam sobre sentimentos e tudo mais. Mas, de fato, os homens não foram tão ensinados a isso. Agora, uma coisa que eu percebo é que mulheres conseguem, mulheres com sabedoria, com inteligência emocional, com uma boa comunicação, elas conseguem puxar os seus parceiros para conversas importantes, vamos dizer assim. Porque, às vezes, o que o cara tá sentindo, ele não quer falar mesmo. Porque pra ele é importante resolver internamente, tá tudo bem, isso pode ser respeitado. Mas a gente também pode ter conversas interessantes, profundas, e pode falar de sentimentos, e pode, inclusive, ser a ponte que esse cara precisa para transacionar aí, ó, desse lugar que não fala nada, pra, de repente, começar a falar sobre sentimentos, como tá se sentindo, as necessidades que tem. Né? Como homem, uma sugestão para as mulheres é justamente de vocês puxarem assuntos que sejam do interesse dele, né? Por mais que você não goste, mas puxe, por quê? É uma maneira de você fazê-lo praticar o ato de conversar mais, de se expressar mais dentro de casa, né? Só que aí acaba que a mulher fica afobada e quer que ele fale somente sobre o que ela quer. Mas se você inverte o jogo e pratica esse no dia a dia, com certeza pode mudar, né? Com certeza. Gente, nossa, vamos ficar 3 dias aqui também conversando, vamos, né? Eu só convido gente... Eu já moro aqui, né? Pois é. Eu só convido gente que o papo é legal, que flui, que eu já quero saber. Porque, ó, outras coisas que dariam pra gente falar aqui. Porque teve uma hora que você falou, teve uma época que eu tava com baixa autoestima, porque não tava performando tão bem no trabalho. Cara, olha a importância disso pra um homem, né? Olha como a autoestima do homem tá... Então, isso já dá um outro... Vamos gravar outro vídeo? Então vamos fazer o seguinte. Até sair o próximo vídeo com o Victor Dalbó. Deixa eu te contar que ele e a Thalita estão lá no podcast, lá no Vonocast, no 2º episódio,
pro super profundo, falando de Foi conexão mesmo. com Deus, contando a história de como eles se conheceram. Assim, ó, um papo de arrepiar. Se você tá preparada pra viver uma experiência, o quê? Foi Sobrenatural. sobrenatural e escrita pelo dedo de Deus, eu diria, né? Até a gente contando a história, foi uma história um tanto quanto mexicana, porque eu e a Thalita a gente se conheceu no México, teve polícia envolvida, a gente morava a 1.400 quilômetros de distância. 6 E a anos mais gente- novo, 6 anos mais novo. tudo pra dar errado. E a gente já tá com 9 anos de casados. Era um relacionamento que tinha tudo É. pra dar errado, hein? Tinha. Era Deus. Tudo mesmo. Porque eu também não era um cara que tava pronto pra... Que tava valendo a pena, não tava valendo essas coisas todas, Eu não não. tava pronto pra me relacionar, mas quando eu encontrei uma mulher que valia a pena, daí eu corri atrás, né? Então vamos fazer o seguinte, vou deixar pra você o link do Vonocast com Thalita Dalbó e Victor Dalbó pra você assistir enquanto o próximo episódio aqui da nossa gravação do Você Pergunta, Eles Respondem vai ao ar, beleza? Então deixa seu like, manda esse vídeo pra alguém, tá aqui as redes sociais, o Instagram do Victor e da Thalita, vou deixar aqui também Pode pra galera botar, conhecer, pode botar. né? Aham. E a gente te espera no próximo episódio, né, Victor? Isso mesmo, foi um prazer estar aqui com você. E tem mais, né? Tem mais! Valeu, beijo, Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.